Graça e paz, pessoal. Meu nome é Pastor Alessandro. Estou passando aqui para deixar a videoaula, né? O estudo da semana, nossa lição de número 5, que tem como tema quando precisamos de um encontro com Deus. Eu penso comigo que o encontro com Deus é algo que eu e você precisamos diariamente, todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos estar próximo ao Senhor, termos um encontro com Ele, porque o encontro com Deus é o que de fato muda e pode mudar as nossas vidas. O nosso texto base, ele se encontra em Isaías 6, do 1 ao 8, uma passagem bem conhecida que ele diz assim, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Essa é a experiência do profeta Isaías, a qual ele tem com o Senhor de um encontro poderoso com ele, aonde diante daquele encontro, ele passa a enxergar não só quem é o Senhor, mas também quem ele era em si mesmo, ou seja, as suas dificuldades, os seus pecados, os seus erros, ainda que ele estivesse no ministério já há um certo tempo, como um profeta, um homem separado, ainda existiam coisas na sua vida que desagradavam a Deus e que, diante daquele encontro, estava sendo ali revelado, e o Senhor se apresentou diante dele, tendo um encontro com ele, não só para revelar, mas para perdoá-lo, para tocá-lo, para restaurá-lo, para que ele pudesse ser enviado diante do Senhor para viver e ser aquilo que o Senhor havia o chamado como um profeta. A Bíblia é um livro que fala de muitos encontros, porém nenhum encontro é mais impactante e revolucionário do que o encontro do homem com Deus. É impossível sair deste encontro sem marcas profundas em todas as áreas da nossa vida. Não foi diferente com Isaías, exatamente. O encontro com Deus, ele muda a vida do ser humano. Eu lembro que quando eu passei pelo meu encontro, eu cheguei na igreja na época com uma expectativa, mas o encontro com Deus fez toda a diferença na minha vida, onde realmente eu pude enxergar que existia um Deus verdadeiro, que Deus ele não era simplesmente uma história ou algo distante de ser alcançado, algo distante de ser conhecido, que era simplesmente separado para algumas pessoas e outras não, mas na verdade não. Eu entendi que Deus ele é Pai e ele quer estar presente, ele quer se manifestar, ele quer se encontrar comigo, ele quer se encontrar com você, ele quer se encontrar com todos nós e assim mudar a nossa vida e nos marcar assim como ele nesse encontro marcou o profeta Isaías. Número um, homens na Bíblia que tiveram um encontro com Deus. Aqui nós temos algumas passagens aqui, como Abraão em Gênesis 22, 19, Jacó em Gênesis 32, do 22 a 32, Moisés em Êxodo, aqui está Êxodo 1, 22, mas a passagem correta que fala ali do encontro de Moisés com o Senhor se encontra no capítulo 3, Êxodo 3. E aqui também Gideão, em Juízes 6, 1, 24, e Samuel, 1 Samuel 3, 10, 11, Elias, 1 Reis 19, 1, 18, e Isaías, Isaías 6, 1, 8.
que são versículos que relatam a história, a experiência de homens que tiveram um encontro com Deus e ali tiveram as suas vidas mudadas. Eu não vou estar lendo todas essas passagens por ser muito grande, mas você pode ali orientar as pessoas a estarem lendo, anotando, citando esses textos, para que as pessoas possam estar lendo depois com mais calma. Então, quando o nosso tempo aqui é corrido, então eu não consigo esticar muito, mas relata a experiência da vida de cada um desses homens, aonde Abraão, diante desse encontro com Deus, ele teve o seu nome mudado, se tornou ali pai de nações, recebeu um propósito de Deus, assim também como Jacó, diante dessa situação aí de encontro ao seu irmão Esaú, ele tem ali uma noite onde ele luta literalmente com Deus, e ali diante desse encontro, aquele ser que estava com ele, aquele anjo ali, né, que estava com ele, que lutou com ele diante de toda a noite, tocou ali na sua coxa, deixando ali uma marca, aonde todo encontro com Deus ele vai nos marcar para sempre. Moisés, como eu disse em Êxodo 3, ali ele tem um encontro com o Senhor através da sarça ardente, né? Entendendo a santidade, a grandiosidade do Senhor. O próprio Gideão, que era um jovem medroso, que se sentia excluído, o menor no meio do seu povo, esquecido por todo mundo, ele se torna ali um valente guerreiro para livrar o povo ali do sofrimento que constantemente estava sendo roubado os midianitas. O próprio Samuel, que é uma criança, que de criança, após ter um encontro com Deus, se torna um profeta, um juiz e possivelmente também até um sacerdote. O próprio profeta Elias, que depois de ter vencido uma grande batalha diante dos profetas de Baal, ele recebe ali uma notícia onde Jezabel iria matá-lo, ele foge até então daquela mulher e diante de um cansado, diante de uma árvore ali, ele se coloca para descansar e ali ele tem uma visitação ali do anjo do Senhor para se alimentar com água e pão, porque ainda havia coisas que era necessário ele fazer. E ali, diante daquele alimento, ele caminha por 40 dias. E diante desses 40 dias ali, logo após, ele sai para ungir um profeta e ungir dois reis. E o próprio profeta Isaías, que por mais que estivesse no ministério, era necessário ele passar por essa limpeza, por ter um encontro com Deus, para que ele pudesse ser enviado novamente diante do Senhor, uma outra forma, em santidade, em retidão, agradando ao Senhor. Número 2, todo encontro com Deus é individual, é algo que nós precisamos entender, que o encontro com Deus é individual, não é algo que precisa ter intermediários, terceiros. Fala de um momento seu com Deus, fala de um momento particular com cada pessoa. O encontro, ele é diferente por cada pessoa. O seu encontro com Deus é diferente do meu, assim como eu li e falei referente a esses homens. Cada um desses homens aqui que eu citei na Bíblia, eles foram homens que tiveram ali um encontro particular e individual diferente. O encontro com Deus é uma experiência diferente que Deus dá para cada um de nós. Letra A é uma hora que tem que se estar face a face com Deus, ou seja, é um momento de intimidade, é um momento de proximidade, é um momento onde nada pode estar separando, nada pode estar entre o homem e Deus, entre você e Deus. Então nós precisamos tirar tudo que possa nos atrapalhar nesse momento para que nós possamos ter, de fato, esse encontro com Deus, um momento em que não pode haver intermediários, sacerdotes ou intermediários. Na verdade, ele fala de um momento aonde é você e eu que temos que nos achegar diante de Deus. Nós não precisamos de terceiros. Existem até outras religiões que usam outras pessoas, colocam intermediários, que fulano, que ciclano precisa interceder diante de Deus por mim, sendo que a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo é quem intercede por nós. Então, o encontro com Deus, nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de pessoas para intermediar, não. Nós podemos ir diante do Senhor, porque a palavra diz que o véu do templo foi rasgado e ali nós temos legalidade para nos achegarmos diante da presença dele e termos um relacionamento e um encontro com ele particular e pessoal. C,
É hora de solidão mais profunda para estar com Deus. Ou seja, é um momento que nós nos desligamos de tudo, deixamos o celular, deixamos a televisão, deixamos até mesmo as pessoas próximas da família, nos desligamos por completo desse mundo, das preocupações, das coisas que estão ao nosso redor, trabalho, preocupações, questões de casa, familiares, para o quê? Para se focar, estarmos em solidão, sozinhos com eles, um momento de quietude para que nós possamos ter um encontro, sermos visitados pelo nosso Deus. 3. Quais são as evidências que mostram a necessidade de termos um encontro com Deus? Isaías era crente, frequentava o templo, ministrava profeticamente a palavra e entregava mensagens sérias. No entanto, precisava de um encontro com Deus. Por quê? Com a experiência de Isaías, aprendemos sobre o quanto precisamos desse encontro. Então, aqui nós vamos ver algumas evidências que mostram a necessidade, o quanto nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós vemos o profeta que, mesmo sendo um homem experimentado, um homem experiente, um homem que já estava no ministério, ele precisou ter um encontro com Deus. E por que disso? Porque, da mesma forma, quando nós nos aproximamos de Deus, ele nos limpa, nos restaura. Quando de alguma forma nós estamos em outros meios, as situações, as lutas, as questões do mundo, as próprias pessoas e os ambientes, eles tendem a, de uma certa forma, nos sujar, eles tendem, de uma certa forma, a nos levar para longe do Senhor. Então, isso que estava acontecendo com o profeta, que aconteceu com o profeta, que estava ali com os lábios impuros, possivelmente diante do meio, das pessoas a qual ele ali vivia, e aquilo estava ali influenciando. Diante do encontro com o Senhor mostra para ele a necessidade de o quanto que ele precisava mudar e arrancar aquele pecado que estava nos seus lábios da sua vida. E aqui a gente vai aqui para o ponto A, que ele fala: quando apontamos com facilidade o pecado dos outros e não vemos os nossos próprios pecados. E aqui fala que Isaías, por 9 vezes, Isaías disse: ai deste, ai daquele outro. E aqui se encontra aqui no livro de Isaías, aqui está as referências que você também pode estar falando, pedindo para as pessoas lerem, citando e pedindo para o pessoal ler depois, mas é algo que chama atenção, porque Isaías estava se focando, olhando para as pessoas, esquecendo de olhar para si mesmo. E isso chama a nossa atenção, porque nos mostra o quanto que nós precisamos olhar para nós mesmos, cuidar de nós. Sabemos que somos chamados para cuidar de pessoas, de vidas de outras pessoas, mas temos que fazer essa autoanálise, olhar para nós mesmos diariamente e enxergar aquilo que está fora do padrão da vontade de Deus para cada um de nós. Então, nós precisamos ter atenção e se focarmos também em nós, e não apenas olhar para os pecados dos outros e apontar o dedo. Aí ele diz aqui, número 1, tenha cuidado de ti mesmo, disse Paulo a Timóteo. Isso se encontra em 1 Timóteo 4:16. E ele diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E é Paulo chamando a atenção aqui de Timóteo exatamente para que ele possa olhar para a sua vida, ou seja, viver aquilo que ele pratica, que as suas palavras não sejam palavras vãs, mas sejam palavras de alguém que pratica e vive aquilo, porque aquilo não só salvará a sua vida, mas salvará, dará autoridade diante das pessoas, daqueles que estão ouvindo, e vai salvar ele quanto essas pessoas também, possivelmente familiares, pessoas que estão próximas, pessoas no serviço, todos aqueles que estão ao seu redor. Então, cuidar de si mesmo é importante, enxergar a si mesmo. 2, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, disse para a igreja em 1 Coríntios 11:28. Essa é uma passagem muito usada, que nós usamos na ceia do Senhor, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba
o cálice, aonde fala aqui de uma autoanálise, uma autorreflexão que nós precisamos estar fazendo para poder sentarmos e estarmos comendo, nos alimentando ali do pão que representa o corpo e do sangue que representa o vinho que representa o sangue de Cristo. Então, essa autoanálise que é necessária para nos assentarmos diante da mesa do Senhor, fala de uma análise que nós precisamos também estar fazendo diariamente, nos enxergando e vendo aquilo que está fora dos padrões da vontade do Senhor. 3. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, disse Jesus aos fariseus. Isso encontra em João 8:17, 8:7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Isso é o Senhor falando diante daqueles fariseus que estavam ali para apedrejar aquela mulher que possivelmente havia sido pega em pecado, em adultério, ou seja, olhando para a vida daquela mulher e se esquecendo deles. E Jesus, ele chega expressando essas palavras exatamente para dizer: olhem para si mesmo, não fiquem apenas olhando para ela. Se vocês são tão bons, não têm pecados, podem atirar. Porque às vezes a gente acaba nos colocando nesse lugar, querendo ser juiz, apontar e condenar as pessoas, mas nós não somos chamados para condenar ninguém. Então, essa autoanálise de nós mesmos é uma reflexão que nós precisamos estar fazendo diariamente. B. Quando existe uma área da nossa vida que está sendo dominada pelo pecado. O profeta diz: Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Versículos de número 5. Em Mateus 5:28 fala da questão dos olhos. Em Filipenses 4:8 fala com questão da mente. Então, quando outra situação que nos leva a enxergar que precisamos ter um encontro com Deus é quando existe uma área em nossa vida que está sendo dominada pelo pecado. Talvez você esteja aqui hoje e o pecado, de alguma forma, esteja dominando, prevalecendo em alguma área da sua vida, de repente no seu casamento, no emprego, na questão do caráter, isso eu não sei. No profeta era quanto à questão dos lábios, e talvez você seja diferente, seja com pensamentos intrusivos, seja situações que você não tem conseguido resistir, de repente a pornografia, de repente a prostituição, não sei, mas se existe alguma área que você tem sido dominado pelo pecado, essa é uma evidência que você e eu precisamos ter um encontro com Deus. Número um, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. Isso encontra em Romanos 6:12. E ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Ou seja, nós precisamos dominar o nosso corpo físico. Nós não podemos deixar com que o pecado tome a frente, domine o nosso corpo físico, o nosso corpo mortal. 2. O que está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E por que isso? Porque a carne ela vai sempre pedir para as coisas mais fáceis, para as coisas prazerosas, para aquilo que vai lhe satisfazer, vai lhe alimentar de uma certa forma, trazendo determinado benefício, mas vai afastar o homem de Deus. A palavra diz que aquele que se inclina para as coisas da carne, esse caminha, se inclina para um caminho de morte. 3. Os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Romanos 8:13. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito viverão, fizerem, morrerão os atos do corpo e viverão. Então, se nós fizermos a vontade da carne, caminharemos para a morte. Mas se caminharmos e fizermos a vontade do Espírito, ou seja, a vontade de Deus, nós viveremos, caminharemos para a vida e para a vida eterna. C. Quando já não ouvimos a voz de Deus, e aí eu faço aqui uma pergunta: quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus, que você não ouve o Senhor falando com você? O Senhor tem diversas formas de falar através da sua palavra, através de ministração, através de sonhos, através
de nós, no nosso próprio ser, no nosso espírito, né, através de pensamentos que o próprio Espírito Santo, às vezes, ele pode colocar ali para nos dar uma direção. Quanto tempo faz que eu e você não ouvimos a voz de Deus? E isso pode ser um indício de o quanto nós necessitamos de ter um encontro com Deus nesse tempo. E diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, o profeta, né? E aqui ele deixa as referências em Isaías 6, 8, Mateus 13, 17, João 10, 3, 4, 27, Atos 10, 13 e 1 Coríntios 14, 10. Eu não vou estar lendo aqui também esses versículos porque são muitos longos e eu não tenho tanto tempo assim para estar comentando sobre eles, mas aí você pode comentar sobre esses versículos e pedir para as pessoas estarem lendo depois com calma. Número um, há muitas vozes no mundo. 1 Coríntios 14, 10. Vamos estar lendo aqui 1 Coríntios 14, 10, que ele fala assim: sem dúvida. Há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Ou seja, diante de diversos idiomas, vozes, coisas que falam ao nosso redor, através da internet, através de pessoas, através de sons, através de ideias, através de posicionamentos que tentam de alguma forma nos condicionar a determinados caminhos e direções. Existem muitas vozes, mas a voz que eu e você precisamos ouvir, que vai nos garantir, que vai nos direcionar para a vida eterna, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. Então nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela fala que é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, aquilo que Deus, aquilo que a palavra diz à igreja. 2, disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso está em Apocalipse, na verdade aqui está 30, 20, mas é Apocalipse 3, 20. E a passagem diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso fala de que Deus está à nossa porta batendo. E nós precisamos dar ouvidos, ouvir a voz dele, o batido dele querendo entrar e ceiar conosco, ou seja, entrar nas nossas vidas, fazer morada, restaurar a nossa história. Nós precisamos diariamente ouvir o Senhor batendo na nossa porta e deixar Ele entrar e fazer morada e mudar aquilo que Ele quer, aquilo que é necessário, seja no casamento, seja na família, seja no emprego, seja na área da nossa vida que for. Se existe alguma área que de repente está dominada pelo pecado, se existe alguma área de repente que falta direção, que falta conselho, que nós não estamos conseguindo romper, a partir do momento que nós conseguirmos ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor, nós vamos romper, nós vamos ouvir a voz de Deus e vencer. Existe a questão, a surdez, que é um grande problema de muitas igrejas, ou seja, pessoas que não têm os seus ouvidos espirituais ali abertos para ouvir a voz do Senhor, para contemplar ali a voz do Senhor. Então, se existe algum problema, alguma questão que impede, que bloqueia você de estar ouvindo aquilo que o Senhor está te falando, nós precisamos romper com isso. O Senhor precisa romper com na sua vida com essa surdez espiritual, onde parece que a palavra de Deus você ouve, 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 mas nada guarda, nada fica, nada entra ali em você. Há um esquecimento muito rápido diante daquilo que o Senhor está falando. O Senhor, ele quer restaurar, abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir a voz dele, termos direção, termos orientação para podermos seguirmos e vencer aqui nessa terra, aqui nessa vida. 4, porque este encontro mudou a vida do profeta Isaías. E diz assim: ele contemplou a glória da soberania do Senhor. Visão que produz temor. Isso se encontra em Gênesis 31, 42.
Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Ou seja, é, Deus deu-lhe uma visão que produziu ali um temor, temor de quem é o Senhor, temor que leva-nos a não praticarmos, a termos práticas que vão entristecer, que vão magoar o coração do Senhor. A visão da soberania da glória de Deus, ela produz esse temor em nós. Ponto 2, visão que produz ousadia. Misael, Ananias e Azarias diante de Nabucodonosor. Daniel 3, 16, 18 fala diante de um decreto que foi ali baixado pelo rei, aonde Nabucodonosor estabelece para que todos aquele povo pudesse se prostrar diante ali da estátua. Mas ali esses três homens de Deus, eles decidem não se prostrar, não adorar aquela estátua e serem direcionados até mesmo a fornalha, né? Eles preferem passar pela fornalha do que adorar e desobedecer e desagradar ao Senhor, aonde nós vemos aqui e entendemos que diante da visão, da majestade, da glória do Senhor, da soberania do Senhor, nós teremos ousadia, nós teremos coragem para dizer não para o pecado, para dizer não para aquilo que vem de uma certa forma contra as nossas vidas para nos tentar, para nos afastar diante do Senhor. Talvez você tenha enfrentado coisas, lutas, situações que você não tem conseguido dizer não. Mas diante do encontro com o Senhor, Ele vai produzir essa ousadia, essa coragem, que vai levar você e eu, assim como esses homens, Misael, Ananias e Azarias, a dizer não para o pecado, a dizer não para os oferecimentos desse mundo. Isso em momento, em situação a qual seja. 3, visão que produz esperança. Jó 2, 10 e 19, 25. E ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. 19 e 25. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, aonde nós vemos Jó, mesmo diante de tudo aquilo que ele viveu, perdendo sua família, perdendo seus bens, perdendo ali, vamos se dizer, os amigos, ficando ali sozinho, mas diante da visão, da glória do Senhor que havia, da soberania do Senhor, ali no seu ser ainda manifestava ali uma esperança, palavras positivas de que acreditava que, independente, o Senhor estava no controle e que coisas boas, coisas novas viriam e iriam se manifestar em sua direção. 4, visão que produz coragem. Aqui é Davi, fala aqui da passagem, não vou estar lendo também, só vou deixar aqui do 17 ao 45 e 50, onde Davi ele luta ali contra Golias, né? Contra o filisteu, o gigante Golias, que ali estava afrontando ali o povo de Israel, e ali, enquanto as muitas pessoas do povo e até mesmo guerreiros, ao ver aquele gigante, tremiam de medo e se afastaram, o jovem Davi, numa ousadia, numa coragem, diante da visão que o Senhor tinha gerado nele, pelo próprio Espírito de Deus que já habitava e havia nele, ele se levanta para derrotar aquele homem e com uma pedra cravada ali na sua testa com uma funda, ele vence aquele gigante. Ou seja, Deus ele quer te dar coragem. Quando nós temos um encontro, uma visão com Deus, Deus nos dá coragem, coragem para derrubar os gigantes que tentam se levantar contra as nossas vidas, para vencer as barreiras. Visão que produz reverência. Êxodo 3, 2 ao 5. É uma passagem que fala aqui quando Moisés ele tem um encontro com o Senhor.
E ali diante do monte, no Monte Horebe, quando ele estava indo ali com as ovelhas do seu sogro Jetro, ele tem uma visão de uma chama numa sarça que não pegava fogo, e aquilo lhe chama a atenção e ele se aproxima. E ali ele tem uma visão. Ali ele tem um encontro com o Senhor, ele enxerga ali ao Senhor e o Senhor fala com ele, o Senhor chama ele. E ali ele, diante daquela situação, quando ele vai se aproximando daquele lugar, o Senhor fala para que ele tire as sandálias dos pés, mostrando ali a reverência que é necessária para se aproximar diante do Senhor. Quando nós temos uma visão, quando nós temos um encontro com Deus, nós passamos a entender essa reverência que nós devemos entregar e prestar ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda reverência. B. Ele contemplou a glória da santidade do Senhor. Um. Todo encontro com Deus é uma chamada para a santidade. Então, quando nós nos encontramos com Deus, o que ele faz? Ele nos separa. Ser santo é ser separado. Deus nos separa para um propósito, assim como cada um desses homens que tiveram um encontro, assim como eu, assim como você. Deus quer ter um encontro com nós e manifestar o propósito dele para cada um das nossas vidas. Deus quer nos separar do mundo, das coisas que nos afastam dele, da maldade, da corrupção que está aí fora, para fazermos a diferença e representarmos, exaltando o nome dele, levantando o mais alto possível a sua bandeira. Dois, é impossível ter esta experiência e não ser possuído por um desejo intenso de vida santa. Quando nós somos impactados por essa santidade, por essa experiência, por esse encontro com Deus, existe um desejo muito grande que é manifestado de querer agradar, de querer parecermos com Ele, de queremos estarmos mais próximos dele. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós queremos estar perto dele, porque a presença, a beleza, a glória dele, a santidade dele nos constrange e nos atrai e faz com que a gente passe a lutar, faz com que a gente possa caminhar mais próximos deles para poder glorificar e engrandecer o seu nome. Três, quem contempla a glória da santidade do Senhor não brinca mais com o pecado. A gente deixa de olhar para o pecado como algo normal e natural. Existe aí uma questão no mundo onde as pessoas tentam colocar o pecado, as coisas do mundo, como algo normal e natural. Mas, na verdade, nós sabemos que o pecado é aquilo que nos afasta e nos separa de Deus. Então, nós passamos a não brincar com o pecado, porque o pecado, a palavra de Deus diz que o salário dele é a morte. Então nós não queremos morrer, mas nós queremos vida e vida com o Senhor. Por isso nós passamos a caminhar em santidade, para contemplar a glória do Senhor, para estarmos próximos dele cada vez mais. C. Ele contemplou a glória do amor de Deus e experimentou a graça do seu perdão. O Senhor tem graça para derramar sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor tem perdão para as nossas vidas diante dos nossos pecados. Ele pode perdoar os nossos pecados e nos restaurar. Um Deus soberano que domina sobre tudo e todos. Isso se encontra em Salmos 103:19. Ele diz assim: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então, existe um Deus que é soberano, que tem o controle, o poder de todas as coisas. A palavra diz que ele é um Deus onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele tem poder para fazer tudo e muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele tem poder para te limpar, ele tem poder para te perdoar. Ele tem poder para manifestar a glória e o amor dele na minha e na sua vida. Ponto 2. Um Deus santo que abomina o pecado. 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, é uma chamada de um Deus santo que abomina o pecado. E essa chamada é para que a gente seja parecido com Ele, para que nós nos tornemos santo como Ele é.
Quando contemplamos essa glória, esse amor de Deus, experimentamos a sua graça e o seu perdão, nós passamos a mudar as nossas vidas e querer andar conforme Ele quer, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus desejos e aquilo que Ele designou para cada um de nós, através da sua santa e doce palavra. 3, um Deus perdoador que não resiste a um coração arrependido. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo de número 7, ou seja, Isaías 6:7. Como ele tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado está perdoado. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, experimentamos da sua graça, do seu amor, ali ele libera perdão, ali ele nos toca na nossa área ali de maior pecado, de maior sujeira e nos restaura. Eu lembro mesmo que antes de conhecer ao Senhor, eu costumava beber, eu costumava sair para balada, eu costumava ter outros tipos de práticas e bagunças, mas que a partir do momento que eu tive o encontro com o Senhor, eu recebi desse perdão, eu recebi dessa graça, eu recebi desse amor dele. Essas coisas já não mais me atraíam, essas coisas deixaram de agradar, encher o meu coração, para que eu pudesse estar mais perto dele. E ali eu creio que a minha iniquidade foi tirada, o meu pecado, ele foi perdoado e eu fui restaurado para poder caminhar com ele para sempre e para todo sempre. Então nós vemos aqui através desse estudo a importância de termos o encontro com Deus. E eu penso que esse encontro o Senhor quer ter conosco todos os dias nas nossas vidas, falando de diversas formas, e nós precisamos estar atento com os nossos ouvidos e com os nossos olhos para poder vê-lo, para poder ouvi-lo. Segundas-feiras, saindo da rotina casais, das 8h30 às 8h30 na igreja, reuniões quinzenais. Às terças-feiras, às 8 horas, oração de mulheres. Quartas-feiras, às 8 horas, oração de homens. Temos um encontro com Deus que será no dia 27 a 29 de março, valores de R$ 330 à vista, 345 em duas vezes e 360 em três vezes. Outra coisa, nesse final de semana, nós teremos o pré-encontro na igreja às 14 horas. Então, os trabalhadores chegarem com meia hora de antecedência, a 1h30, e aqueles que irão ser ministrados chegarem às 14 horas. Não fiquem de fora. Obrigado, boa célula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.